bom estarmos esta tarde juntos estudando este tema importante para quem deseja conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Interpretação da Bíblia, regras para interpretar a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a hermenêutica bíblica. É uma breve introdução e vamos falar sobre algumas regras fundamentais sobre esse tema. O termo hermenêutica ela vem do grego. A palavra hermeneuin, que significa interpretar. Faltou uma letrinha aqui. Significa interpretar. Nós estamos estudando a hermenêutica bíblica, significa interpretação da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, a hermenêutica bíblica cuida da interpretação das Escrituras, da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. E consiste num conjunto de regras que permitem determinar o sentido correto, o sentido real, o sentido literal da palavra de Deus. Qual a importância desta matéria? Qual a importância deste estudo? Nós encontramos na Bíblia Sagrada, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 15 e 16, dizendo o seguinte: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. O apóstolo Pedro escreveu dizendo que há textos na palavra de Deus, nas escrituras, que são de difícil entendimento, especialmente para os indoutos, para os ignorantes, ou seja, para aqueles que não têm muito conhecimento, que não sabem como estudar a palavra de Deus. E estes, por falta de melhor clareza, melhor conhecimento, eles deturpam, desviam, criam interpretações falsas, ideias humanas, e até alguns criam religiões, seitas, etc., e heresias, por falta de entendimento e da interpretação correta da palavra de Deus. E como diz o apóstolo, incorrem para a sua própria perdição, destruição. Uma outra importância desta matéria, da hermenêutica, no estudo da palavra. Sabemos que a arma principal do cristão é a palavra, é a Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia é a espada do Espírito, é a Escritura. E se o cristão desconhece, não sabe como estudar e como entender a palavra de Deus, ele ignora o seu uso devido e fica vulnerável na luta espiritual, na caminhada cristã e no seu crescimento. Então, a Bíblia chama o cristão de soldado. E como o soldado vai para a batalha se ele não está bem preparado? Se ele não está com a espada na mão? Então esta matéria nos ajudará a entender a palavra, a entender melhor as Escrituras. O apóstolo São Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 15
ele diz, recomenda a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja, que lida e sabe entender, estudar, analisar bem a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Bom, existem várias regras da hermenêutica para a interpretação e estudo da palavra, mas a primeira regra, a regra número 1, essa você não pode esquecer. A regra número 1, a regra que podemos chamar de regra fundamental. Regra fundamental de interpretação das Escrituras é a seguinte: a Escritura é explicada pela própria Escritura. Ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra áurea da hermenêutica, da interpretação bíblica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se você lê o texto lá no Velho Testamento e você não tem muita compreensão daquela leitura, você vai buscar um outro texto correlato, paralelo, que vai te trazer um outro esclarecimento. E muitas vezes é um texto de um outro autor, de uma outra pessoa que escreveu. Embora a Bíblia tenha sido escrita por vários autores, por várias pessoas, vários escritores, o autor é um só: o Espírito Santo de Deus. Deus revelou a sua palavra a homens fiéis e idôneos para esta tarefa. Então não esqueçam, a regra número 1, a regra fundamental da interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. As Escrituras é aplicada pela Escritura. Guarde bem na sua mente. Segunda regra de interpretação da Bíblia. A segunda regra: enquanto for possível, é necessário tomar as palavras do texto sagrado no sentido usual, ordinário. Enquanto for possível no seu estudo do texto sagrado, é necessário tomar as palavras do texto usual e ordinário. Há vários textos da palavra de Deus que falam sobre a fé. Então, um versículo, um texto que você lê sobre a fé, e aquela interpretação daquela palavra fé, daquele contexto, ela está falando da fé salvadora. Mas há um outro texto, e às vezes no mesmo livro, que usa a palavra fé, mas aquela palavra fé não está no sentido de fé salvadora. Está no sentido de fé como conjunto de doutrinas das Escrituras. A doutrina da fé. Você pode encontrar um outro texto que a palavra fé dá um significado geral. A fé histórica, a fé natural que todo ser humano tem. Eu tenho fé, por exemplo, que ao sair daqui, descer as escadas, eu vou chegar bem lá embaixo. É uma fé natural. Então há esta variação. Por isso que precisa, quando no estudo da palavra, enquanto for necessário, enquanto for possível, é necessário tomar as palavras no seu sentido usual e ordinário. Então a terceira, vamos ver aqui a terceira regra de interpretação.
A terceira regra fala de se tomar as palavras do texto no sentido em que indica o contexto. Isto é, você precisa observar ou ler os versículos anteriores e os versículos posteriores. Você vai explicar um versículo da palavra de Deus, num texto, você precisa entender em que contexto ele está situado, para não formar uma doutrina, um ensino isolado. Então você precisa ler todo o texto, ou seja, o texto anterior e o texto posterior, para entender o contexto. Em que contexto aquela palavra, aquele texto está inserido. Isso facilita para a sua explicação, facilita na sua pregação, facilita para o seu ensino e vai facilitar para o entendimento dos seus ouvintes. Então é necessário tomar as palavras no sentido que indica o seu contexto. O seu contexto. Ok? Vamos à quinta regra. A quinta regra... Aliás, a quarta regra fala em tomar em consideração o desígnio ou objetivo do livro em que a passagem, o texto bíblico está inserido. Por exemplo, você precisa, creio que vocês vão estudar um pouco sobre panorama do Velho e do Novo Testamento, estudar a introdução de cada livro, quem foi o autor, a quem ele escreveu, em que situação ele escreveu, em que contexto histórico, social, político vivia a comunidade. Isso vai te dar entendimento da realidade da época, a quem foi destinada aquela escritura, e você pode aplicar ao contexto em que você está vivendo. Tá? Então precisa entender esse objetivo do livro. O objetivo do livro, por exemplo, você toma aqui a epístola segundo São Pedro. Então observar quem escreveu, qual era a situação do povo, da igreja na época, a situação em que estava vivendo, e você vai entender por que o apóstolo Pedro escreveu esse texto, esta mensagem. Então você vai ter um entendimento mais claro e interpretar mais claramente a Escritura, observando aí esta quarta regra, a regra da observação do contexto em que foi escrito o livro. Ok? A quinta regra nos diz que é indispensável se consultar textos paralelos, passagens paralelas, versículos ou capítulos paralelos. O apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele disse o seguinte, que coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se você toma um texto bíblico que não está bem claro para você, você vai buscar outros textos paralelos na palavra de Deus para trazer clareza, melhor entendimento. Não é um filósofo que vai te explicar aquilo, não é um físico que vai te explicar aquele texto, não. É a própria palavra de Deus. O que poderá também te ajudar nesta compreensão são alguns escritores cristãos
Você pode tomar um dicionário bíblico, você pode tomar um comentário bíblico, uma chave bíblica ou concordância bíblica que vai facilitar na procura e da identificação mais rápida de outros textos paralelos da Palavra de Deus. Então esses materiais, o dicionário, o comentário, uma concordância ou chave bíblica, te ajudará no entendimento, no melhor entendimento, melhor clareza do texto em que você está estudando. Então é indispensável esta consulta, esta busca pela ajuda de textos paralelos, de versículos bíblicos. E não se esqueça, as coisas espirituais se entendem, se compreendem espiritualmente. Espiritualmente. A sexta regra. Nos ensina que um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor ou seus leitores. Então não se pode inventar a roda, não se pode inventar a moda. Ele vai significar para nós hoje o que significou para aquele que escreveu, e em especial o que significa para o seu autor. Nós estamos estudando o quê? A Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é a verdade. Então, quando partimos para interpretar, analisar um texto bíblico, devemos ter em nossa mente de que a Palavra de Deus é a autoridade máxima. É a Escritura Sagrada. Não é um livro qualquer. Não é uma palavra, mas é a Palavra de Deus. E nós cremos, entendemos que a Bíblia é a Palavra de Deus e é a nossa regra de fé e prática. É a base da nossa vida e do nosso crescimento cristão. Há uma outra regra na interpretação da Bíblia que diz o seguinte: sempre quando compartilhamos de circunstâncias comparáveis, isto é, situações da vida específicas semelhantes com o âmbito do período quando foi escrita a Palavra de Deus, para nós é a mesma que a sua palavra para eles. Por exemplo, situações da vida diária, do nosso cotidiano. Vivemos hoje uma situação familiar. É a mesma realidade, o que muda é o contexto. O contexto lá é o contexto de hoje. Mas a regra principal, a orientação principal da Palavra de Deus para a família, a família é constituída de homem e mulher. Isso é uma lei imutável, estabelecida por Deus. É uma lei estabelecida, um princípio estabelecido por Deus. Então, o que precisamos mudar hoje? Nada. O que vai variar de família, se é pequena, se é média, se é grande. Se é uma família britânica, brasileira, portuguesa, indígena, africana. E a sua vivência, a sua prática, a sua maneira de viver em relação aos seus costumes. Então não diferencia muito do que era vivido na época. Então, você vai tomar um texto para fazer um estudo, desenvolver um estudo acerca da família, que vai
determinar é a sua aplicação ao contexto, à situação em que a família está vivendo hoje. Ok? Então não esqueça destas 7 regras básicas fundamentais para a interpretação da palavra de Deus. Então é importante que recordemos rapidamente a primeira regra. A Escritura é aplicada à Escritura, ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Segundo, enquanto for necessário, enquanto for possível, é necessário tomar as palavras no seu contexto usual, ordinário da palavra de Deus. Terceiro, é absolutamente necessário tomar as palavras no sentido que indica o texto ou o conjunto da frase. Observar todo o seu sentido, tá? Para não se incorrer em erros, desviar o sentido do texto, criar normas fora do ensino da palavra, criar ensinos meramente humanos e não se ensinar aquilo que o Senhor está querendo nos ensinar na palavra de Deus. Aí é forçar o texto bíblico fazendo o contrário. Né? Fazendo o contrário é forçar o texto bíblico. Meus queridos, o principal propósito da Escritura ou do estudo das Escrituras Sagradas é mudar, transformar as nossas vidas e não multiplicar os nossos conhecimentos. Existem pessoas que já leram a Bíblia várias vezes e têm um conhecimento muito grande da palavra, da Bíblia. Cita muitos textos decorados. Porém, não são pessoas transformadas. Apenas conhecem a Bíblia para o conhecimento intelectual. Mas a palavra não se tornou viva de modo a transformar a sua vida, mudar as suas atitudes, o seu comportamento e manter esta pessoa com um relacionamento com Deus, ter comunhão com Deus. Propósito, por isso eu quero dizer para vocês que o propósito principal do estudo das Escrituras não é conhecimento pessoal, mas mudança, transformação de vida, crescimento espiritual e relacionamento e comunhão com Deus, nosso Criador, Senhor e Salvador. Eu quero incentivá-lo a estudar a palavra de Deus. Não só ler a palavra de Deus, mas estudar a palavra de Deus com esmero, com dedicação, com atenção. Separe um tempo na semana, se isole no seu lugar para que possa estudar, interpretar bem a Bíblia e edificar a sua vida cristã. E assim você poderá ajudar muito mais aos outros a ter um conhecimento melhor do Senhor e a crescer espiritualmente na presença de Deus. Ok? Eu quero encerrar este momento agradecendo pela sua participação, pela sua atenção. E eu quero incentivá-lo a continuar estudando este tema. Este é um tema vasto. Um curso normal deste tema são pelo menos 45 horas aulas. Então há muito material. Para você estudar um pouco mais, você pode
pesquisar, você pode adquirir bons livros, você pode fazer um curso mais aprofundado, mas se você seguir estas regras, você será um bom intérprete da palavra das Escrituras Sagradas. E será bem sucedido na sua vida cristã e naquilo a que você se propõe ser diante de Deus e no meio da sua igreja, da sua comunidade. Deus abençoe. Amém. Sua Bíblia tem concordância? Concordância vai lhe ajudar muito. Ou o que nós chamamos de chave bíblica. A concordância é boa porque se você quiser, você quer, por exemplo, tem uma palavra que você quer fazer um estudo sobre amor. Então, geralmente na concordância, ela vai te levar a dar vários textos, né? Onde você pode encontrar palavras amor inserido naquele texto. A chave bíblica, se você quiser achar um texto, vamos supor fé, então a chave bíblica vai te mostrar todos os textos bíblicos, uma boa chave bíblica, aonde está lá a palavra fé. Mas, sobretudo, o comentário bíblico. Nós moramos aqui na Inglaterra e é difícil nós temos acesso a bons comentários. Não sei que você encomende do Brasil, ou você pode ir para Docmus, que é do meu amigo lá, Fernando de Paula. Isso é em Londres, né, uma livraria online. Você pode entrar e ver se tem concordância ou chave bíblica. O comentário bíblico, ou os comentários bíblicos são mais caros. Porque são comentários, ele pode ser comentário em bloco, pode ser, né, versículo por versículo. Aí eu recomendo para você o Google. Às vezes quando eu vou pregar, o que eu faço? Eu tenho aquele texto, vamos supor, Pedro 2, de 1 a 5. Então eu vou no Google e coloco lá comentário bíblico de Pedro, capítulo 2, de 1 a 5. E ali vai sair vários tipos de comentários, né? São comentários de pessoas, de autores, que procuram explicar versículo por versículo o que é que o autor da Bíblia queria transmitir como mensagem. Agora, você tem que sempre ter cuidado com comentários bíblicos. Porque é isso, uma das áreas que você estudou hoje é o quê? Que a Bíblia interpreta o quê? A própria Bíblia. Então você não pode depender sua vida toda em comentários de autores. Né? Porque pode ser que o autor esteja comentando aquele versículo bíblico da maneira que ele pensa que ele entendeu ser. Mas o Google é um bom. Agora, o que eu queria dizer é que eu esqueci uma parte que eu estava ali treinando para dizer para vocês, dentro dessa questão. Sim, que quarta-feira que vem nós vamos usar o texto de Filemon, o livro de Filemon. Olha bem, é uma página só, tá vendo? O livrinho pequenininho aqui. Certo? Logo depois de Tito. E nós vamos agora fazer o prático dessa aula. Nós vamos aqui usando as regras que o pastor citou aqui. Nós vamos aplicá-la no estudo do texto de Filemon, do livro. Estão entendendo? Nós vamos entender o que é que Filemon está dizendo para nós, ou que o autor está dizendo para nós, usando essas regras básicas. Então, quarta-feira nós vamos fazer o prático desta aula. Tá bom? Agora vamos abrir um pouquinho para perguntas. Como o pastor Ronald, se você tem alguma pergunta de uma das regras fundamentais que você ouviu hoje, e queira alguma coisa. Nós temos até 8 horas. Bom, já que vocês vão na próxima aula fazer o prático, estudando a carta a Filemon, eu sugiro que durante a semana você leia esta carta, que é menos de uma página, né? Pelo menos umas 3 vezes. Tá? E de preferência, marcando, você pode marcar os versículos que você não tenha uma clareza, ou marcando as palavras, procurando entender os verbos, alguns substantivos, tá? Então,
para uma boa interpretação do texto bíblico, é necessário que aquele que vai estudar a palavra leia, aprenda a ler o texto cuidadosamente. Não é uma leitura de olhos. Lê o texto cuidadosamente. Precisamos ler o texto várias vezes. Marcar. Procurar o sentido das palavras. Identificar as palavras, os verbos. As palavras que você não tem bem entendimento. E vai num dicionário e procure saber o sentido da palavra. Isso. Tá? Por isso que é importante esses livros. Mas é importante ter um bom dicionário. Um bom dicionário da língua portuguesa, né? Para que você saiba, procure saber, conhecer melhor o sentido da palavra, daquele verbo, daquele substantivo, daquela palavra tão, muitas vezes, difícil, né, de compreensão na nossa própria língua. Nós crescemos falando a língua, mas não conhecemos um vocabulário enorme, imenso. Tem palavras muito difíceis, muito complicadas. Tá? Certa vez, dando aula no Velho Testamento, creio que Gênesis 8, tem um texto de Gênesis 8 que fala sobre Deus falando e tal, e dá a entender, nos dá a entender aquele texto. A gente fica meio confundido e achando que não é Deus, é Deus, mas na interpretação bíblica, a gente estuda um termo chamado antropomorfismo. Antropomorfismo, até a palavra é difícil, né? Isso significa, nesta leitura e interpretação, significa que é a linguagem que atribui a Deus ações das faculdades humanas. Por exemplo, há texto que dá-nos a entender de que Deus se arrependeu. Eu acho que esse texto de Gênesis 8 traz mais ou menos esse entendimento. Deus se arrependeu. Então, essa linguagem de antropomorfismo que atribui a Deus ações humanas, ações de uma linguagem humana. Tá? Por exemplo, a boca de Deus. Será que Deus tem boca? A mão de Deus. É para melhor entendimento nosso. Por isso que eu falei para vocês que essa matéria de longo tempo para se estudar, né? Se aprofundar. Porque tem toda... Por exemplo, você vai ler na Bíblia um texto que é uma metáfora, por exemplo. Você tem que saber o que é metáfora. Mas por que ele está dizendo isso aqui? Está usando uma figura. Uma figura de linguagem. Né? E tem tantas outras figuras de linguagem no texto bíblico que só estudando e analisando para se identificar e se ter um conhecimento mais claro e poder explicar melhor para os seus ouvintes. Como o texto de Pedro mesmo, que ele fala, não dei... Não é Pedro. Estou confundindo. O texto bíblico que diz, não dê pérolas aos porcos, não sei como Jesus fala. Né? Isso é uma figura de linguagem. Exatamente. A gente tem que entender o que quer dizer que não dá pérola aos porcos. No estudo das Escrituras precisa saber o que é o texto, o que é uma profecia. Né? O que é uma profecia? Há texto que fala muito simbolicamente, uma simbologia. À medida que você vai estudando, você vai identificando. Mas é uma simbologia que ele está usando. Por exemplo, quando você lê o livro de Salmos, os Salmos foram escritos assim de forma poética. Quem gosta de poesia, e há outros textos na Bíblia. Então
esta matéria, essas regras de interpretação, a hermenêutica nos ensina, nos orienta como identificar esses textos, né, o seu contexto e saber fazer a devida aplicação. Quando você vai estudar Apocalipse, por exemplo, é um livro cheio de símbolos, né, de alegorias, de marcas assim, que você fica, o que significa isso? O que significa o chifre? O que significa aquilo outro? Os selos e etc. Então exige uma profundidade no estudo. Tá? Agora não se esqueça que nós estamos estudando as Escrituras Sagradas. Nós estamos estudando um livro científico. Tá? Então precisamos estudá-lo com entendimento espiritual, sempre em oração. Além de ler cuidadosamente, você precisa orar e pedir entendimento. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, portanto a carta aos Efésios, lá no capítulo 1, que por volta lá do versículo 14, por aí, ele, na sua oração, ele fala que pede a Deus que dê àqueles irmãos entendimento espiritual, para que eles tenham os olhos espirituais iluminados e recebam espírito de sabedoria e conhecimento para conhecer os mistérios, o propósito que Deus tinha estabelecido para eles. Então precisamos pedir a Deus que nos dê entendimento espiritual. O Espírito Santo ilumina o nosso entendimento e nos esclarece, nos dá esse entendimento. Porque nós não queremos apenas a letra. As Escrituras já dizem, a letra mata, o Espírito vivifica. Então, a Escritura se entende espiritualmente, se entende claramente. Algum tempo atrás conheci uma pessoa, uma senhora, e ela é desembargadora de justiça, muito inteligente, estudiosa. E ouvindo um depoimento, um testemunho dela, ela disse: olha, antes de me converter, eu já havia lido a Bíblia umas 10 vezes. E usava nas minhas defesas como advogada e no tribunal os textos bíblicos. Mas nunca tinha chegado ao entendimento do que era a palavra de Deus. Hoje, já tinha uns 2 anos de convertida, aquela palavra salta viva aos meus olhos, no meu coração. Eu tenho agora, conheço a palavra de Deus. Não só o texto, o que o autor escreveu literariamente, mas eu conheço a palavra na sua revelação, porque Deus fala ao meu coração. Então se discerne espiritualmente. Aquele que tem o Espírito de Deus, mesmo sem conhecer as regras de interpretação, ele sabe ouvir a Deus, conhece a palavra de Deus, na sua simplicidade, porque o Espírito comunica, o Espírito interpreta o nosso Espírito, que é habitado pelo Espírito Santo, a verdade, a vontade de Deus para a nossa vida. Ok? Bom, nessa área aqui de interpretação da palavra, estudo da palavra, seria bom, creio que no futuro vocês estudarão, vocês estudarem uma matéria chamada, bom, vocês vão estudar com certeza algumas noções de homilética, né? Noções de homilética, que a arte homilética é a arte de pregar, de expor a palavra. Mas para vocês seria interessante estudar uma matéria chamada métodos de estudo
bíblico. Métodos de estudo bíblico. Como a homilética é a arte de pregar, os métodos, vocês vão estudando os métodos de estudo bíblico, vocês vão aprender alguns métodos de como desenvolver o estudo da Bíblia, para o ensino da Bíblia. Né? São vários métodos. Vários métodos que podem te edificar e encorajar a ser, quem sabe, um bom professor na escola dominical, um bom pregador aí na sua comunidade, e um bom mestre na sua casa para os seus filhos. Ok? Eu acho que por hoje é só. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu sempre ouvi falar, queria confirmar consigo, para basear estabelecer uma doutrina, tem que haver 2 ou 3 versículos que concordem na Bíblia. Podíamos explicar mais ou menos? Sim. Esta é uma das regras da interpretação da Bíblia. Nunca se deve estabelecer uma doutrina baseada num só texto. A regra é: busque textos paralelos, confirme com outros textos aquilo que você quer explicar, aquele texto. Porque se não acontecer, você vai incorrer em erro e vai criar um ensino que não tem base bíblica, não tem base bíblica, não tem confirmação em outros textos. Tá? Então, se você está lendo lá um texto do Velho Testamento e quer desenvolver um estudo bíblico, ensinar algo para alguém, para o seu grupo, busque em outros livros da Bíblia textos que confirmem aquilo que você quer ensinar. Porque senão você vai criar uma heresia, uma doutrina errônea. Tá? Você observa muito isso. Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, eles sempre voltando lá e confirmando o seu ensino no Velho Testamento. Tá? Lá no Velho Testamento. E confirmando o texto do Velho Testamento agora aplicando a vida do Novo Testamento, a vida da igreja. Hoje tem N religiões e livros aí com tantos ensinos baseados no ensino de alguém que teve lá uma revelação e tem até um texto bíblico lá confirmando, e é uma falsa doutrina. A nossa teologia deve ser bíblica, toda pautada e confirmada na Bíblia, a palavra de Deus. E o melhor exemplo que nós temos disso, penso que é a maneira como Satanás tenta usar a palavra de Deus para tentar o próprio Jesus, não é? Exatamente. Né? Ele usou a palavra, mas tirou do contexto. A pessoa, se Jesus tivesse firmado, está certo, está escrito, é a palavra de Deus. Mas Jesus falou, não, mas também está escrito. Está escrito. Então sempre refutou com a própria palavra. Nós precisamos afirmar o que nós falamos com a palavra de Deus. Ok? O apóstolo Pedro ele diz, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 20 e 21, o seguinte: que nenhuma escritura é de particular interpretação. Nenhuma escritura da palavra de Deus é de particular interpretação. Porque a profecia, todo o conjunto da palavra não foi produzida por vontade de homens, por vontade humana, mas por homens inspirados por Deus. Homens que receberam de Deus, homens movidos pelo Espírito Santo, usados por Deus para escrever as Escrituras, a Bíblia Sagrada.
nós temos um tempo bastante largo entre o primeiro e o último livro da Bíblia, uma variedade de escritores, né? E a concordância no que se foi escrito em todo esse período. Porque o autor, eu falei de método bíblico, eu vou deixar pelo menos 3 perguntinhas que podem te ajudar a estudar a Bíblia. Dentre os métodos de estudo bíblicos, há o método devocional. Tá? O método devocional. Você vai meditar na palavra de Deus diariamente, então você precisa pegar um texto bíblico. Tem pessoas que começam no livro e vão até o final do livro, né? Não é só a leitura diária. Tem a leitura corrida e tem o método devocional que você vai meditar. Tá? Parar aquele tempo e meditar na palavra. Tá? Então você vai tomar um texto bíblico lá. Então você vai fazer uma primeira pergunta. O que vejo? O que vejo no texto? Aí você toma lá o texto lá. Pedro andou sobre as águas. Eu vejo Pedro andando sobre as águas. O que estou vendo no texto? Certo? Você pode até escrever, pegar o caderninho e começar a escrever as suas devocionais. Segunda pergunta. O que significa o que eu vi? Então, primeira pergunta, você vai ler o texto e responder a primeira pergunta. Segundo, você vai responder o que significa o que você viu. O que está significando? Que significado está trazendo aquele texto? O que eu estou vendo? O que eu estou lendo no texto? Ok? Terceira. O que posso aprender? O que posso aprender do texto? O que o texto traz de prático, que é aplicativo à minha vida? Isso aqui fala da aplicação. O que posso aprender? O que é aplicável à minha vida diária? À minha vida espiritual? À minha família? O meu trabalho? O meu relacionamento? O que posso aprender do texto? Então você vai, claro, em espírito de oração, o Espírito Santo vai colocando, vai falando a sua vida. Então essas 3 perguntinhas básicas aqui vai te ajudar a desenvolver esse método devocional de estudo da Bíblia. Tá? Então, é um estudo de aplicação pessoal do estudo da Bíblia. É o método devocional. Você pode começar amanhã. Quem não leu a Bíblia hoje, pode começar hoje, né? Obrigado. Obrigado, pastor. Bom, é como o pastor me falou, a hermenêutica geralmente é dada numa condição normal de um seminário, 45 horas. Nós não temos o luxo de dar 45 horas que levaria para nós o ano todo. Para dar essa hermenêutica. Mas o que nós podemos fazer... Os princípios importantes aí. Os princípios importantes, muito importantes, nós vamos colocar esses princípios em prática quando fizermos a exigência de